Meus amados irmãos, caros ouvintes, que bom estarmos aqui mais uma vez juntos, crescendo na graça e do conhecimento de Jesus Cristo. Hoje eu quero meditar com você um texto que se encontra em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, bastante conhecido, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque profetizou por volta do século VI a.C. O seu nome significa abraço ou abraçado. Abacuque começa o ministério atacando de forma direta o poder judiciário de Judá e condenando de forma veemente o enfraquecimento da justiça de Judá. Ele chega a dizer: por conta disso a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e a justiça sai pervertida. Meus amados irmãos, falar que nós estamos passando por uns momentos de maior crise em nosso país e em todo o mundo já não é mais novidade. Dizer que essa pandemia trouxe consigo não apenas um vírus mortal, mas também crises de várias áreas da nossa vida já não causa mais espanto em mais ninguém. É crise na educação, crise na saúde, crise na área familiar, é crise financeira. Meus amados irmãos, e Abacuque aqui está passando por um momento de maior dificuldade também da sua vida. Ele está enfrentando um momento de grande crise, mormente uma crise de identidade entre o povo de Judá. E o livro de Abacuque começa dizendo: peso que viu o profeta Abacuque, nos trazendo aqui, meus amados irmãos, como é que estava a situação naquela época, de grande dificuldade, de grande apostasia, de crise em muitas áreas da vida do povo de Judá. Principalmente a crise de identidade. O povo que era para estar adorando a Deus estava distante da presença de Deus. O povo que era para estar servindo a Deus com fidelidade não sabia a que Deus servir. E Abacuque então clama ao nosso Deus dizendo: até quando clamarei e não me ouvirás? Até quando gritarei violência e não salvarás? E o nosso Deus estava em silêncio para com o povo de Judá devido ao grande pecado, devido ao grande distanciamento da presença de Deus. Mas em meio ao silêncio, nosso Deus está tratando conosco. E muitas das vezes o silêncio de Deus fala muito mais alto ao nosso coração do que a sua voz, como voz de trovão, como voz de muitas águas. E quando nosso Deus resolveu falar com Abacuque, ele então disse que usaria um povo terrível, um povo ímpio, para tratar com o povo de Judá. Ele falou para Abacuque que ia suscitar os caldeus para tratar com o povo de Judá. E Abacuque, sem entender, ele questiona a Deus. Ele questiona: mas por que isso? Por que daquilo? Sem entender, sem compreender os desígnios de Deus para tratar com o povo de Judá. Até chegar um momento que ele então se recolhe no seu canto e espera a providência de Deus para o povo de Judá. Meus amados irmãos, mesmo não compreendendo os desígnios de Deus, nós podemos entender que nosso Deus tem todo o controle nas suas mãos, tem todo o poder e Ele sabe os meios e artifícios para tratar com o seu povo. O nosso Deus queria trazer novamente de volta o povo de Judá para a sua presença. Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus se importa conosco, o nosso Deus quer ter nós perto dEle para tratar conosco. Muitas das vezes o silêncio de Deus fala muito mais forte ao nosso coração. E apesar de Abacuque não entender, não compreender os planos de Deus, o nosso Deus dá uma palavra de conforto para Abacuque dizendo, no capítulo 2, versículo 4 de Abacuque, dizendo: mas o justo viverá da sua fé. A fé é muito importante em momentos de crise, em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida também. Não podemos deixar a fé ser circunstancial ou dependente de alguma circunstância da nossa vida. A nossa fé tem que permanecer firme, permanecer alicerçada no Deus vivo que nós servimos. E nós observamos aqui 3 atitudes de Abacuque mediante a crise. Que possamos também levar essas atitudes para a nossa vida, para a nossa convivência, para a nossa praticidade. E Abacuque, em primeiro lugar, na crise, ele não se conforma. Ele não fica com seus braços cruzados esperando
as circunstâncias dão uma resposta para ele, mas ele clama ao Deus Todo-Poderoso, ele clama àquele que tem o poder de fazer um milagre, aquele que tem o poder nas suas mãos, aquele que pode resolver o seu problema, e ele clama ao Deus vivo. Ele não fica apenas com seus braços cruzados, olhando a situação de Judá, olhando o povo cada vez mais se afundar na lama do pecado e se distanciar da presença de Deus. O nosso dever é clamar ao Deus Todo-Poderoso. Não podemos nos conformar com este mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia mesmo chega a nos dizer: não vos conformais com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, a nossa vida é agradável. Ele sempre quer o nosso melhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não fique de braços cruzados em meio à crise, mas tome uma atitude, não se conforme com ela, mas clame ao Deus Todo-Poderoso que tem o poder de resolver o problema. A segunda atitude que nós observamos aqui na vida de Abacuque é que na crise não cesse de orar. Abacuque, ele não ficou apenas debatendo com Deus, se perguntando o porquê disso, o porquê daquilo, mas ele se recolheu ao seu canto e orou ao Deus Todo-Poderoso. Porque ele sabia que através da oração é que nós abrimos um diálogo direto com Deus. É um diálogo de filho para pai. E Deus, meus amados irmãos, Abacuque não apenas olhou para as circunstâncias que ele rodeava, mas ele olhou para o futuro. Não apenas pensou no presente, mas ele também se preocupou com o futuro do seu povo. E ele chega a dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos as notifica. Na sua ira, lembra da sua misericórdia. Ele está aqui olhando para o futuro e pedindo aquilo que é essencial para o seu povo, um avivamento genuíno, um avivamento onde os seus olhos estão voltados para Deus. E Deus ouviu o seu clamor. E Deus ouve. E muitas das vezes a resposta de Deus não é aquilo que nós estamos esperando. Muitas das vezes a resposta de Deus não é aquilo que nós estávamos ali com o coração atento, com o coração ansioso, esperando ouvir de Deus. Mas nós possamos entender que a resposta de Deus é a melhor para a nossa vida. A resposta de Deus, mesmo não compreendendo, é o melhor que nós devemos levar para a nossa praticidade. Observe a vida de Jó. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, a sua esposa se revoltou contra ele, mas ele chega a clamar dizendo: eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará ao meu favor. Apesar dos momentos que Jó passou, mas Jó está compreendendo aqui a vontade perfeita de Deus. E no final do seu livro ele chega a dizer: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deus está no controle e sabe de todas as coisas. A sua resposta, por mais que nós não estamos esperando, por mais que não seja um acalento ao nosso coração, mas a resposta de Deus ainda é a melhor para a nossa vida. A terceira atitude aqui que nós devemos observar na vida de Abacuque é que na crise a alegria não pode ser condicional a ela. A alegria da salvação, a nossa alegria em Deus, não pode ser condicional à circunstância da vida. Foi isso que Abacuque está nos ensinando aqui, nesse texto que nós lemos, no capítulo 3, versículo 17 e 18. E ele chega a dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria não está condicionada à circunstância dessa vida, não está condicionada aos momentos de crise que nós estamos enfrentando, nem muito menos a essa pandemia que nos cerca. A nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria está alicerçada em Deus. É como diz o salmista no Salmo 121, versículo 2: a minha alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele tem o poder nas suas mãos. A nossa alegria não está condicionada às coisas dessa terra, nossa alegria está em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Abacuque está deixando claro. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, que não haja vaca nos currais.
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo que a sua alegria não está condicionada às coisas dessa terra, não está condicionada a uma despensa cheia, não está condicionada a ter dinheiro no bolso, não está condicionada a ter uma moradia boa, mas a sua alegria está condicionada inteiramente em Deus, não nas circunstâncias que nos rodeiam. A nossa alegria está em Deus. Receba essa palavra do Senhor, que possamos aprender com essas 3 atitudes de Abacuque e levar para a praticidade na nossa vida, crendo em Deus, que Ele tem o poder de todas as coisas, que possamos entender verdadeiramente o projeto de Deus em nos conduzir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, caros ouvintes, que ensinamentos maravilhosos aqui de Abacuque para a nossa vida. Na crise, não se conforme com ela. Na crise, não cesse de orar. Na crise, a alegria em Deus não está condicionada a ela. A alegria da salvação em Deus não pode ser condicional às circunstâncias que nos rodeiam. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você possa levar essa palavra para a sua vida, guardar em seu coração, praticá-la. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que possamos meditar sempre na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Que essa palavra possa iluminar o nosso coração, a nossa mente e que possamos trilhar os caminhos de Deus. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que essa palavra penetre o mais profundo do seu coração, produzindo mudança de vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus.